Na realidade, eu fiz parte desse assadinho na década de 70, era um atropelo, um crescimento imenso. Foi um homem extremamente extraordinário. Não era enjoado, ele até comia polenta. Colonos, cara. Com 21 anos ele começou como fazedor de trigo lá, né? E depois que ele foi galgando, comprou a loja do próprio patrão. O seu Tílio foi exemplo de vida, o legado é um exemplo de vida, de como deve ser a vida, né? Pessoa dedicada, trabalhar, honestidade e reconhecer todos nós somos iguais. Isso para nós foi um pai. Há 19 dias de navio, 2 dias ficamos parados em São Paulo porque nós tínhamos perdido o trem. Desespero! Fiquemos assim, foi um desespero. Quando chegamos aqui em Concórdia, pelo amor de Deus, nós viemos de São Paulo, viemos de trem. Cada pouco caía fora dos trilhos. Ele disse que quando entrou em Concórdia, ele disse que entrou com facão para fazer muitas vezes a estrada, porque era mato. Quando nós chegamos, acho que tinha 5 carros em tudo aqui dentro. Quando nós chegamos, bem, ele já tinha uma casa, né? Ele morava com a Odila, a Terezinha. Trabalhei aqui e trabalhei um ano lá na casa que a Tílio morava junto com a Lucy, com a filha mais velha, né? Eu me lembro, sim, era um pequeno. Não era que nem agora, bastante grande, bastante, né? A luz, às vezes tinha, às vezes não tinha, porque era Maria Fumaça que fazia, não sei como é que eles faziam a luz lá. Então tinha vezes que tinha, outra vez não tinha luz. Eu me lembro assim que vinha aquelas boiadas, gente, aí eles avisavam todo mundo dentro de casa e passava aquelas tropas de boi. Eu me chamo Maria Antônia, eu sou da Itália, eu sou de Sarcedo, província de Vicenza. E na Itália ele faz assim, ele diz, eu sou Úrsula Maria de Fortini. Eu convivi com ele durante muitos anos. Ele se dava muito bem com meu pai, que era o primo, falava do parentesco na Itália. A minha avó era irmã da mãe do Atílio. A avó do seu Zanata, minha avó, e a mãe do seu Atílio eram 3 irmãs. Eu vim junto com a família, porque o meu pai tinha feito a Segunda Guerra Mundial. E ele tinha 2 filhos, um com 17 e um com 19 anos, que já estavam alistados para servir. E ele disse, eu fiz uma guerra e eu não quero ver outra, vou embora da Itália. E daí o seu Tílio depois também escrevia, se nós queria vir. A primeira vez é que depois estourou a guerra, aí meus tios foram para a guerra, a minha avó disse assim, eu não vou para o Brasil deixar meus filhos aqui. Aí quando terminou a guerra, daí o seu Tílio começou de novo a telefonar. A telefonar não, porque nem tinha telefone. Escrever a carta. Pediu se nós queríamos vir. O pai disse assim, vou pensar. Depois de um dia, 2, ele disse, olha Santa, eu acho que vamos para o Brasil sim. Temos 3 rapazes, eram 3 crianças, né? Uma manhã depois torna uma guerra e eles vão para a guerra. Eu não quero que meus filhos passem que eu passei. Eu sou de 1928, né? E a guerra terminou em 45. Era difícil, viu? O tempo de guerra era triste. Não tinha para comer. Via casa cair, prédio cair.
tu nunca dormia direito, tocava alarme, tinha que levantar porque soltava as bombas, né? O pai subia em cima no pé de vinheiro, lá ele tinha feito tipo uma casinha lá em cima de 20 metros. Eu ficava a noite inteira escondido lá, porque se ele te pegava, o homem pegava e botava, levava para a guerra, né? Eu cheguei no Brasil, como não tinha profissão, fui trabalhar no moinho de trigo, sempre lá na Sadia. Incisivo, sério. Olha, a Rua do Comércio era um bairro só. Não tinha... Bom, passava os bois, as coisas, era no bairro. E ele foi devagarzinho, colocando a cidade de pé. Dedicado, preocupado com a fábrica, com o crescimento da cidade, com o crescimento da indústria, com a localização, fazer casas para manter os operários, que se alguém precisava de alguma coisa, recorriam a ele e ele, onde que podia, ajudava. Muito atencioso. Até os meus filhos estavam sentados aí, ele pedia sempre como é que tá e tal. Um cara que queria saber como é que estava a família, como é que estava bem trabalhando ali, estava gostando. Falar com qualquer um empregado, sabe? Até tem uma carta ali que quando ele foi prefeito, que a mãe escreveu para a mãe dela, que a mãe deixou toda a família dela lá, né? E daí quando o pai e a mãe fizeram uma viagem e foram para lá, eles deram a carta que a mãe tinha mandado do prefeito que ele era, como que ele era, tudo. E a mãe escreveu tudo, o pai escreveu tudo em redor e mandou para a Itália mostrar que o primo, que era um pai para a gente, que ele, como é que era. Eu ia na aula, mas daí tinha que se cuidar para não pisar no barro, mas depois, tranquila, tinha visão. Ele sabia fazer as coisas, sério. Mas ele, quando precisava, ele chegava na gente, dava risada, conversava. Ele era muito familiar, muito caseiro, muito dedicado, cuidava das filhas. Quando vinha almoçar na casa da gente também, de vez em quando ele viajava muito. Daí, quando ele chegava de viagem, ele vinha ver a granja. Como é que estava a granja, se estava andando, como é que estava. Não tem um cafezinho? Daí a mãe queria fazer um cafezinho para ele, porque ele estava cansado, não tinha ido para casa, porque ele estava viajando de avião em volta, né? Eu cheguei na Sadia em junho de 64. Eu tive sempre ligado à agropecuária, na produção de frango, que na época era muito incipiente, muito pequena, e suínos, e toda a agropecuária mais tarde, né? Que eu cheguei a vice-presidente da área agropecuária. Essa é a minha rápida passagem aí profissional aqui na Sadia. Ele tinha esse hábito, quando ele voltava das viagens, ele vinha para Concórdia, ele não morava aqui, e ele vinha no fim dessas viagens e ele fazia uma retrospectiva do que ele tinha visto. E aí ele foi no Parque de Exposições, tinha uns animais que a Sadia tinha comprado, não sei se importado ou o quê, e tinha os animais lá, e ele fez questão de ir lá. E nessa ida dele ao Parque de Exposições, que tinha os reprodutores lá, eu estava presente lá para ajudar. Eu estava começando, né? A primeira vez que eu vi o seu Atílio, que eu tive a oportunidade de ouvi-lo, foi nessa ocasião. É muito gratificante falar do seu Atílio, né? Eu nasci em 42. A Sadia foi fundada em 44. Nasci aí na cidade de Ipumirim, era na colônia, né? E o seu Atílio era muito respeitado pelos agricultores, porque ele incentivava, ele apoiava. Então ele era admirado pelos produtores. Ele sempre foi bem integrado, ele fez crescer como empresário, como a Sadia, a região deve muito a isso, né? Como empresário, como pessoa, como ser humano. Depois eu entrei em Sadia em 60, os trabalhadores admiravam ele porque ele era companheiro, ele era muito simples. Então uma pessoa na realidade, fora um pouquinho da época lá por ele, né? Vamos assim, extremamente respeitado. Ele chegava aqui, a direção da empresa ficava totalmente voltada para acompanhá-lo, para ouvi-lo. Ele tinha essa qualidade. Eu nasci em Itajaí, Santa Catarina. Agora eu vou fazer 80 anos, junto com o seu Atílio.
6 de agosto. Eu jogava no Marcílio Dias, então eles foram convidados para inaugurar um campo de luz. Aí me contrataram, falaram que só queria vir para cá. Até falei assim, cara, falei uma cidade pequena assim, né? Mas aí vim, fiquei aí para jogar. Depois é que eu trabalhava, né? Eu entrei na Sadia em 1962. Eu sempre considerei um homem extraordinário. Ele era inteligente, visionário para o progresso, sucesso da empresa e humanitário. Seu Atílio tinha pessoas todas iguais, não tinha essa diferença de cor, raça, religião ou cultura, nada, são todos iguais. E seu Atílio pregava isso, tanto é, tinha contato com a pessoa mais simples até, que ele foi senador, foi vice-governador. O meu pai foi o 44º funcionário da Sadia, aqui em Concórdia. E como meu pai, eu tive uma infância no Vale do Rio do Peixe, onde a empresa tinha um depósito, que na época se utilizava muito a ferrovia. E meu pai era gerente do armazém da Sadia em Volta Grande. Através dele é que eu tive os primeiros contatos de quem era o seu Atílio Fontana. É difícil falar dele, porque ele para mim foi um exemplo. Ele vinha de Concórdia, na época que ele morava em Concórdia. Antes de visitar a área administrativa, financeira da empresa, ele visitava a área agropecuária e queria saber como é que estavam os integrados, como é que vai a avicultura, como é que vai a suinocultura, como é que vai a criação de perus. Ele se interessava e dava um valor fantástico. Esse exemplo dele, para mim, sempre me mexeu, porque era uma atitude positiva voltada ao tripé que ele sempre acreditou: o homem, a terra e a técnica. Eu cheguei em Concórdia no dia 12 de setembro de 1956 para vir trabalhar na Sadia, fazer a parte fiscal do imposto de renda e também o controle de madeiras. Ele era um sujeito muito simpático, muito amigo, muito camarada. Ele cumprimentava todos os funcionários. Quando ele estava aqui, porque ele viveu sempre no Rio de Janeiro, São Paulo, viajando sempre, e a porta do gabinete dele estava sempre aberta. É uma pessoa prazerosa de conversar, de te orientar, de te criticar. Ele sempre foi superior, sempre foi de outra prateleira. É difícil um cara desse tipo vir aparecer de novo aí. Até eu passei agora ali e vi ele na chuva ainda. Na cidade, jovem, ele já não morava em Concórdia. Esta casa aqui era a casa dele, mas ele estava mais fora, em função da vida política, em função da empresarial, mas constantemente ele vinha para cá. Nessa oportunidade, diversas vezes, estive com ele aqui nessa casa, mais especialmente para falar de política. Ele era um político, foi a vida inteira que gostava da política. Eu também era político, jovem na época, recém começando a vida, mas já era presidente de sigla partidária e ele sempre queria ouvir da gente como é que estava a política em Concórdia. Depois de empresário, ele foi o político da nossa região, mesmo de Santa Catarina e do Brasil, porque chegou a senador. Foi um grande político. A nossa região, que a gente tem informações, a Embrapa, ele foi o idealizador da Embrapa. Quanto à comunidade, ele era, vamos dizer assim, uma pessoa dada e uma pessoa aberta para as dificuldades e para o bem da comunidade. Precisasse alguma coisa, ou na igreja, era mandado pessoas da Sadia ir lá fazer os trabalhos que precisavam da igreja, aprontar o seu quê, não cobrava nada. Hospital, tenho prova disso aí, até o encarregado do hospital daquela época lá dizia, olha, era só telefonar, já vinha gente aqui para ver se tinha algum conserto, alguma coisa para fazer, sem cobrar nada. A política dele como deputado federal, como senador depois, como vice-governador,
A gente acompanhou essa trajetória política dele e ele sempre foi importante para a Concórdia e eu tenho certeza que a BR-153 passa para a Concórdia graças a ele. Que traçada não passava por Concórdia, a BR-153. Mas foi graças a ele, como político, lógico, a reivindicação das lideranças da região aqui, né? Foi trazido para cá e se trazido para passar por aqui. Então, é coisas que muitos não sabem, mas que aconteceu. E quanto é importante hoje é 153 para nós, né? Então ele foi uma pessoa atuante, não só como empresário, como político, pela forma dele ser, da forma simples de falar, forma simples de comunicar, com objetividade, coisas úteis. Ele sabia transmitir, através da rádio que tinha, a rádio rural, transmitir mensagem aos colonos, que eram os clientes dele. Para a Concórdia, de muita importância. É difícil a gente avaliar o quanto ele foi importante, porque ele foi Concórdia. Ele fez por Concórdia, fez por Santa Catarina e fez pelo Brasil. Onde ele andou ali, vice-governador, ele cumpriu com o papel dele, sabe? O que a Concórdia hoje foi tudo da sabedoria de um sujeito trabalhador, inteligente, esforçado, amigo. Uma pessoa muito comunicativa e uma pessoa que se preocupava com as pessoas que o rodeavam. Ele sempre dizia para nós, os diretores, de que cuidem do nosso produtor. Cuide bem daquele que produz nossa matéria-prima, que ele é muito importante para nós. E dizia, olha, o pai trabalha aqui, o filho trabalha aqui, o neto vai trabalhar aqui na Sadia. Ele cuidava tanto da empresa e das coisas. A verdade é tão louvável a atitude dele que em 1978 ele doou praticamente 30% do seu patrimônio para criar uma fundação Atílio Francisco Xavier Fontana. Ele se preocupava com meus netos, com minhas filhas, comigo na velhice. Então criou essa fundação que hoje para nós é um exemplo extraordinário. Duvido que exista pessoas com a capacidade do seu Atílio Fontana como empresário, como empreendedor, no dia de hoje vá se preocupar com o futuro dos seus subordinados. E ele o fez isso com um resultado extraordinário. Temos algo especial na nossa mão que ele criou com 78 anos de idade. Quer dizer, um empresário super sucedido se preocupando com o futuro dos teus filhos, dos teus netos, sei lá. Era uma pessoa assim que era fenomenal. Hoje não existem mais pessoas desse calibre. Sadia já existia, quer dizer, existia um moinho aqui que ele comprou e transformou isso no Sadia. Primeiro o moinho e depois no frigorífico. Mas o importante dele foi a visão que ele tinha de negócio e a visão que ele tinha sempre de futuro. O que seria futuro? Sempre cito, quando falo dele, um exemplo que ele antigamente o povo só pensava em derrubar árvores, ele já pensava em plantar árvores. Mas as coisas que a Sadia tinha reflorestamentos grandes, espalhados pela região aqui, Ponte Serrada, esses municípios, toda a Sadia tinha reflorestamento. Todo mundo derrubava árvore, ele plantava. Sabia que lá na frente precisava de madeira para atividade, inclusive para a caixaria da Sadia, que era tudo embalado em caixas de madeira. E ele tinha esse espírito, ó, lá na frente vai faltar madeira, vamos plantar. Graças à Sadia a gente conseguiu, a região conseguiu avançar. E ele é uma pessoa onde a gente via caminhando na rua, todo mundo admirava. O seu Atílio, quando vinha para cá, todo mundo, a comunidade inteira sabia, porque ele era a pessoa praticamente mais importante. Aos domingos, na missa das 9, ele ia na missa, ia a pé, saía aqui da residência dele, ia a pé, caminhando, conversando com o povo, ia para lá e devia chegar em casa depois do meio-dia, porque todo mundo atacava ele para conversar. É difícil um cara assim. Ele chegar na comunidade lá e o pessoal, sabe, ele é um mito. Até hoje, quem conheceu o admiram, né? De dizer, não, é um grande homem, não sei o que, não sei o que. Ele era um homem simples,
trabalhador e entusiasta de todo mundo. Andemos bastante. Onde ele chegava aí, a humildade era sempre a mesma coisa, sabe? É um pouco a história minha, porque cheguei jovem, 22 anos, não saí daqui mais, estou aqui até hoje, quase 60 anos, por uma consideração ao seu Atílio, que sempre foi muito ligado à agropecuária, sempre, e aí o que eu vou falar vai estar muito ligado à questão da agropecuária, e sempre foi muito gentil comigo. Fez o que fez, né? Porque ele conseguia a contribuição de todos, e ele era muito adequado para falar as coisas que ele achava que tinha que mudar ou que não devia fazer, e as coisas que precisava dar mais atenção. Ele via o presente, mas assim mesmo ele via o futuro como da empresa e mesmo da comunidade. Essa é uma pessoa que faz falta hoje, o seu Atílio. O Atílio hoje vai numa falta. É uma história muito bonita que deve deixar para os jovens um exemplo de garra, dedicação, responsabilidade, honestidade, seriedade. Isso, para mim, essa é a história do seu Atílio Fontana.